Oi, queridos. Gabi Thomas aqui de novo falando. Bem-vindos ao Saúde Consciente. Para quem não me conhece, eu sou uma pessoa que já passou pelo que vocês estão passando e trabalho aqui nos Estados Unidos ajudando as pessoas a tentarem entender pelo que estão passando, os relacionamentos tóxicos com pessoas abusivas de forma física, mental e emocional. Então, bem-vindos ao meu canal. Se você ainda não se inscreveu, não esquece de apertar o sininho. E se você gostou do meu vídeo, se você gosta dos meus vídeos, por favor, não esquece de dar uma curtida, porque isso me ajuda bastante. O trabalho que eu faço com vocês aí do Brasil é todo voluntário. Eu tenho um grupo de apoio no Facebook, vocês são convidados a irem para lá, vou colocar o link para vocês, onde muitas pessoas empatam, se ajudam e se apoiam nesse nessa fase de dor, nessa fase que é muito difícil a gente passar sozinho, que a gente precisa de validação, a gente precisa de amor, de carinho. E lá no meu grupo do Facebook de apoio, vocês encontram isso tudo. Então eu convido vocês a participarem. E uma coisinha que eu quero falar com vocês hoje é dar ferramentas para vocês, para como vocês se reerguerem. Porque eu me lembro, como vocês, eu já passei por muitos relacionamentos abusivos e eu lembro que foi muito difícil e muitos de vocês entram em contato comigo me pedindo, um pouco agoniado até, né? Com essa ansiedade, eu quero me sentir melhor logo, quando que isso que vai passar? O que eu posso fazer para melhorar? O que eu posso fazer para essa fase passar logo? Por que eu quero voltar tanto com uma pessoa que eu sei que é uma pessoa ruim? Eu entendo tudo isso, porque eu também já passei por isso. A gente não consegue se entender, a gente acha que a gente é louco, né? A gente acha que a gente tá ficando maluco. Por que a gente tá querendo se machucar? A gente tá se auto-sabotando. Então a gente fica tentando se colocar nome, ao mesmo tempo que tá querendo colocar nome a pessoa que nos descartou, seja narcisista, seja psicopata, sociopata, ou não. Pode ser até uma pessoa que não seja nada disso, mas que é uma pessoa que te fez mal, que é uma pessoa que terminou com você e te deixou em cacos. Então, como que a gente se reergue depois de tudo isso, né? Eu fiz uma coisa que eu fiz, que demorei para entender, que demorei para ter essa ideia, né, na verdade. E eu quero dividir com vocês isso, porque eu me lembrei e daí são quatro coisinhas, mas isso fez toda a diferença para mim na minha fase de recuperação e eu quero dividir isso com vocês, para que vocês também tenham esse alívio no coração. Então a primeira coisa que eu comecei a fazer foi um diário das coisas ruins que aconteceram comigo, para eu poder me lembrar. Então o que acontece quando a gente sai de um relacionamento? A gente, primeiro de tudo, a gente briga com a pessoa, né? Quando a gente acaba. Então geralmente a gente acaba brigando, é uma briga, é uma discussão. E durante essa discussão a gente está se defendendo, né? A gente está defendendo o nosso ponto de vista, a gente está tentando fazer a pessoa entender o nosso ponto de vista, não é? E só que ao mesmo tempo isso não dá certo. E quando acaba o relacionamento, de repente a gente começa a dar razão para a pessoa durante a briga. Então a gente esquece tudo o que a gente estava apoiando antes, a gente esquece de se defender, a gente esquece de continuar a se defender. A gente acaba pensando como o narcisista pensava da gente enquanto a gente estava tendo aquela discussão, né? A gente acaba se acusando das coisas que eles nos acusaram durante a discussão. Mas durante a discussão a gente estava tentando se defender, a gente estava sendo nossos melhores amigos. Não é muito estranho isso? Então, quando eu falo, começa a fazer um diário das coisas ruins, mesmo se você ainda está dentro do relacionamento, comece a escrever. Escreve diário, escreve todas as coisas ruins que aconteceram, os nomes horríveis que eles chamam, ele ou ela chamam vocês, escreve eventos que aconteceram, que ele te humilhou, ela te humilhou, escreve tudo que você lembrar, com detalhes. Se a te abusou fisicamente, quando foi, por quê, como você se sentiu. Não esquece de colocar como você se sentiu com cada coisa. Isso é muito importante. E por quê? Porque mesmo depois da discussão, né? A gente fica bravo, a gente acha que tá certo, porque geralmente é assim, e muitas vezes a gente até se sente aliviado quando acaba o relacionamento. Só que
como o nosso cérebro está querendo se defender, querendo se preservar, a gente acaba, como eu já expliquei num outro vídeo, a gente acaba, tem essa dissonância cognitiva e a gente acaba ficando lembrando só das coisas boas que aconteceram, né? Quem já não aconteceu isso, que a gente termina, a gente acha que tem a razão, a gente tá feliz, e daí de repente começa a ter essa saudade, e a gente esquece todas as coisas ruins que aconteceram com a gente, só lembra das coisas boas. Sempre que a gente lembra da pessoa, só as coisas boas que as pessoas fizeram. Se foi com o narcisista, só lembra das fases do love bombing, ou então da fase do love bombing logo após um tratamento de gelo. Não é que só quando a pessoa estava querendo te sugar, que ainda não era uma coisa boa, era uma coisa tóxica. Mas a gente só se lembra dessas coisas boas que nos fizeram felizes. Mas no meio, no ínterim, só foi coisa ruim, né? Durante o relacionamento você só se sentiu mal, com insegurança, se achando maluco, se achando inadequado, se duvidando, não confiando na pessoa, e daí passando a confiar na pessoa e parando de confiar em si próprio, não é? Eu sei como que é. Então, quando a gente escreve um diário, isso não mente. Eu lembro quando eu me separei do meu ex-marido, tive que ficar 6 meses separada antes do divórcio, né? Então, eu lembro durante esses 6 meses, quantas vezes eu não quis voltar. Eu não sei, eu não dá nem pra contar. Então, o que eu fazia? Eu pegava o meu caderno, o meu diário e lia. E eu relembrava dos sentimentos, porque eu escrevia os sentimentos. E isso me dava tanta força para entender que eu não posso voltar, que eu fiz a coisa certa. Isso parece que enche a gente de força, lendo e percebendo que a gente está num lugar melhor. Ao mesmo tempo que a gente está sofrendo, é um lugar melhor. Do lado deles, a gente estaria sofrendo ainda também, só que de uma outra forma, não é? Pelo menos a gente está andando para frente, a gente está se reerguendo, a gente está tomando decisões que levem a gente para um lugar melhor na nossa vida, né? E infelizmente é um lugar que dói, é um caminho doloroso, mas que vai ficando mais fácil dia após dia. Então, essa é a primeira coisa que eu fiz, fazer um diário. Outra coisa, comecei a escrever coisas que eu era grata, todos os dias. E às vezes era tão difícil de pensar, mas eu fiz esse acordo comigo, que eu vou tentar ser grata pelo que eu tenho. Porque eu sabia que eu estava triste, eu sabia que a minha vida estava uma droga, a minha vida não estava do jeito que eu queria que fosse, estava achando que eu tinha perdido tempo, sabe? Todo mundo me irritava porque ninguém me entendia. Antigamente não tinha YouTube, não tinha nada disso, então eu não sabia o que estava acontecendo comigo, não sabia que tipo de relacionamento tinha acabado. Então eu comecei a fazer um caderno de gratidão. Comecei a escrever tudo. Isso, gente, por quê? Porque se a gente pensa, as pessoas falam, vira essa cara, você é muito infeliz, né? E quando a gente tá triste, quando a gente tá deprimido, quando a gente tá pra baixo, não é um botão de liga e desliga, a gente fica feliz e triste, né? Mas quando porque o oposto da felicidade não é a infelicidade, né? O oposto da infelicidade é gratidão, né? Quando a gente começa a ser grato, de repente a gente começa a se sentir feliz. Vem daí a felicidade, né? Da gratidão, do que a gente é grato. Então eu comecei a escrever tudo que eu era grata no dia. E às vezes era muito difícil, porque eu não conseguia nem pensar. Eu achava que eu não era grata por mim, pelas minhas ideias, pelas minhas vontades. Eu não tinha. Então, mas eu escrevia coisas bobinhas, assim, que eu achava que era boa. Eu sou grata que hoje eu tenho, sabe, não bobas, né? Coisas assim que são claras pra gente, que eu sou grata pelos meus braços, minhas pernas, eu sou grata por poder pensar por mim mesma, eu sou grata. Então eu fazia todos os dias, eu tentava pensar em 5 coisinhas, e eu tentava não repetir as 5 coisas, né? Então essa lista foi crescendo, e ao mesmo tempo a minha felicidade foi aumentando, né? É uma coisa muito, muito legal, porque a gente acha que quando a gente está infeliz, a gente tem que ser feliz, mas como que a gente chega nessa felicidade? É no caminho da gratidão que a gente chega lá.
Então, hoje em dia a gente ouve gratidão toda hora, né? Todo mundo fala gratidão, tem até o emojinho lá, não sei o quê. Só que pensa nisso. Do que você é grato? O que é que faz a sua vida uma vida melhor? Que você quer agradecer? Você quer agradecer a Deus ou ao Deus que você acredita, ou ao Deus dentro de você? O que é que te faz grato? Agradecer, obrigado, graças a Deus. O que é que faz? Então começa a escrever. Isso vai ajudar você também. Essa é a segunda coisinha. A terceira coisa, pensar. Então você tira um tempo para pensar todo dia no que podia ser, o que podia ser pior na situação. Eu sei que as pessoas sempre acham o que podia ser melhor, mas quando a gente está na fossa, quando a gente está triste, uma coisa que ajuda a gente a pensar no que podia ser pior. Quando a gente pensa no que podia ser pior, a gente percebe que a gente está num lugar melhor. A gente não está no fundo do poço, podia estar mais fundo ainda, né? Então pensa, por exemplo, numa briga, o que podia ter acontecido naquela briga que fosse ainda pior. Então você começa a pensar, é um jogo que a gente faz na nossa própria cabeça. E a gente fala, eu saio do relacionamento e eu tô me sentindo sozinha, eu tô me sentindo sozinho, eu tô um caco. Mas o que você pode pensar é, eu tô me sentindo, o que podia ser pior é não ter um lugar para ir, não ter um teto em cima da minha cabeça, não ter amigos. Começa a pensar, e daí todas essas coisas que você pensar que podia ser pior e que você tem, são as coisas que você é grato. Daí você vai ver que vai se encaixando, uma coisa vai encaixando na outra. Então todas as coisas que você foi grato foram as coisas que deixaram a situação que você está agora melhor, não é? Então começa a pensar nas coisas de como as coisas poderiam ter sido piores para você. Isso. E pensa, se você quiser, escreve também, se isso ajuda você a ler. Porque às vezes quando a gente lê a nossa própria letra, é como se a gente estivesse conversando com a gente mesmo. E a gente consegue entender o nosso pensamento, os nossos sentimentos ainda mais, de forma mais fácil. Então esse é o número 3. E o número 4 é pensar em como você faria as coisas diferentes. Porque quando a gente pensa nisso, é aí que a gente cresce, né? Como pessoa, como humano, como uma pessoa melhor. A gente, a gente evolve, né? Dos nossos problemas. Quando a gente pensa, como eu podia ter feito aquilo diferente? O que eu poderia ter falado, não para a pessoa ficar comigo. Não é isso que a gente quer. A gente não quer falar o que as pessoas querem ouvir. Mas o que a gente podia ter feito diferente que melhoraria a nossa situação, né? Então, por exemplo, se você brigou, se você gritou, ele ou ela gritou com você, xingou e você começou a gritar de volta, não sei o que, isso daí é melhor ou é pior de você só ouvir a pessoa gritar, te xingar? Eu sei que é difícil a gente se segurar, mas pensa se seria melhor ou pior se você deixar a pessoa falar, daí a pessoa sai fora e você pega as suas coisas e vai embora, do que ser mandado embora, por exemplo. Ou então, por que você esperou ele terminar ou ela terminar? Por que você não terminou já que você estava infeliz, já que você já estava com medo? Então começa a pensar no que você poderia ter feito diferente, porque caso aconteça de novo, esses sentimentos, essas ideias que vocês vão ter já vão estar enrustidas em você e você vai poder tomar essa decisão já sabendo o que pode acontecer, já tendo pensado sobre isso. Quando eu fiz tudo isso, gente, essas 4 coisinhas que eu expliquei agora, foi isso que me ajudou a me reerguer. São essas 4 ferramentas que eu falo para os meus clientes aqui dos Estados Unidos e que eu tenho. Isso aqui é tão precioso, foi tão precioso para mim, porque eu quase voltei, gente, várias vezes. E com isso, todos os narcisistas que já passaram na minha vida, inclusive o presente, que vocês já sabem de que eu tô falando, eu faço isso, gente. Eu escrevo, porque isso me dá força. E a gente, quando a gente pensa, e quando a gente
lê de volta o que a gente escreveu, o nosso diário, a gente vê que a gente não é louca, que os nossos sentimentos são adequados sim, que a gente tem motivo para se sentir daquele jeito. A gente tem vários motivos para se sentir chateada, a gente tem vários motivos para se sentir explosivo, para estar com raiva. Isso não é. A gente é ser humano. Né? Então, porque a gente esquece das coisas ruins e de repente a gente se vê com raiva de todo mundo, com raiva do mundo, sem confiar em ninguém, e a gente pensa, meu, eu tô ficando louco. Mas se você vai lá atrás, pega o seu diário e começa a ler, você fala, eu tenho muito motivo para me sentir desse jeito. E é aí que você começa a trabalhar em todo do jeito que com as outras 3 coisinhas que vem em seguida. Tá bom? Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês, espero que ajude vocês da forma que me ajudou, essas 4 ferramentas. Se você gostou desse vídeo, não esquece de me dar uma curtida, tá bom? E se você tiver mais alguma ideia do que você quer que eu fale, é só escrever aí nos comentários. Um beijinho pra vocês, fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau!